O foco do Internacional, é claro, está no Criciúma e na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai ocorrer na próxima terça-feira no estádio Beira-Rio. Mas a partida entre Fluminense e Grêmio foi muito benéfica para o Internacional na partida que vai ocorrer na sexta-feira, também nos domínios colorados. Além de uma polêmica envolvendo Mano Menezes e Marcelo, o time carioca perdeu 6 jogadores para a disputa da 33ª rodada. Mas D'Alessandro, em uma entrevista exclusiva à GZH, fala sobre a volta do respeito ao Internacional e ainda um movimento que vai tirar 200 milhões do cofre do Internacional e principalmente vai fazer a primeira polêmica de 2025. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho o que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, os bastidores do nosso Internacional, seja no Beira-Rio, seja no CT Parque Gigante, porque o Internacional treina nesse final de semana, feriadinho hoje, né, 2 de novembro, mas o Internacional treina pela parte da manhã, tanto hoje quanto no próximo domingo, né, amanhã, porque sexta-feira foi a recuperação física, o Internacional deu uma trabalhada na quinta, após o jogo, né, diante do Flamengo, para fazer aquela recuperação clássica de depois de todo o jogo, mas deu uma folga para os jogadores na sexta-feira, tá? Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação e deixa aquele like bacana que ajuda pra caramba o meu trabalho. Quero agradecer para vocês os números do último mês de outubro, tá? Primeiro porque a gente bateu 800 mil views aqui, a gente foi muito legal, a gente teve muitos compartilhamentos, a gente teve muitos likes, muitas curtidas e um detalhe muito bacana, tá, que eu acho aqui nos conteúdos que a gente vai fazendo, 70% das pessoas que estão comigo aqui diariamente ou que conhecem o canal retornam. Sabe? Então, fica o meu agradecimento também para vocês, né? Eu sempre peço like, então eu também dou o like para vocês aqui. Gente, olha só. Bom, o Inter, como eu falei, trabalha agora nesse final de semana, tá? Mas foco no Criciúma, claro, mas o jogo contra o Fluminense ficou muito bom para o Internacional. Próxima sexta-feira, 19 horas, no estádio Beira-Rio, tá? Porque é o seguinte, tem duas questões principais. O Fluminense perdeu jogadores importantíssimos por 3 cartões amarelos. Vale lembrar que o Inter também tem, né, jogadores pendurados agora para o jogo contra o Criciúma. A gente tem que cuidar isso aí. Só que, olha só, Fábio não joga, Ganso não joga, o John Arias, Cauã Elias e o Thiago Santos. E ainda tem o Felipe Melo, que tomou cartão vermelho. Então são 6 desfalques e o técnico Mano Menezes também acabou se envolvendo numa treta considerável com o Marcelo. E aí as informações dão conta de um grande atrito entre o treinador e o ex-lateral da seleção brasileira do Real Madrid. A informação, inclusive, que vem dos repórteres lá do centro do país, é que o Mano chama o Marcelo nos minutos finais do jogo para colocá-lo em campo, e aí o Mano teria tocado no jogador para conversar com ele. E o Marcelo teria dito o seguinte: não toca em mim para fazer média com a torcida. E que aí o Mano olhou, o que tu falou? E o bicho pegou e ele e deu um empurrão no Marcelo e disse: tu não vai entrar mais, quem vai entrar é o John Kennedy. Então o que acontece? O Inter, claro, vou dizer de novo, né? Foca no Criciúma, mas já tem um adversário da próxima sexta-feira numa crise tremenda, né? E claro, sem jogadores aí importantes. O D'Alessandro está concedendo uma série de entrevistas e é bem bacana o diretor esportivo do Inter falando aos veículos, né? Inclusive está previsto também, né, falar pro Vozes do Gigante, vai ser muito bacana esse papo aí, tá? E agora na última quinta-feira ele esteve em Garibaldi para o lançamento do Lance de Crack, desculpa a redundância, mas o Rafael de Vério da GZH entrevistou o D'Alessandro. Ele, claro, fala sobre o momento do Roger, o momento do time, o quanto é importante pegar
o espírito vencedor também do Roger. Enfim, várias vezes, inclusive, né, do quanto o Roger bota a sua experiência no vestiário, a gente vê nos vídeos de bastidor e tudo mais. Só que o D'Alessandro falou da volta do respeito ao Internacional. Eu fiz um recorte em cima de um vídeo da GZH e eu quero que tu dê uma olhada agora e depois tu dá uma olhada também, claro, na matéria por completo. Te liga. Faz parte perder também. Não que a gente se conforme. E esse foi um ponto que a gente começou a reforçar. Não pode dar igual perder e a ganhar. Não pode dar igual a empatar. E a gente fica tranquilo quando, por exemplo, no jogo do Bragantino e no jogo de ontem com o Flamengo, os jogadores ficaram com um sentimento assim de frustração. Então quer dizer que eles sentiram o empate. Eles não gostaram. Aí eu fico tranquilo. De saber que eles queriam mais. Não que poderiam dar mais, porque acho que deram tudo. E mais até. E daqui a pouco, se tinha mais 5 ou 10 minutos, a gente conseguia um resultado positivo. Porque jogamos bem, reconheceu o adversário também, cara. Jogamos contra o Flamengo, jogo grande. Se o Flamengo veio com alguns titulares, é porque também respeita muito o Inter, o momento do nosso clube, da nossa equipe. E eles têm uma final, eles estão jogando uma competição, então poderia ter tirado todo mundo, e não tiraram. E nem tiraram o pé no jogo. Então, nem tiraram. Então valorizaram também o nosso momento. E isso para nós tem que dar ânimo. Isso aí tem que dar moral. Quer dizer que os caras já estão olhando o Inter, pelo menos no final dessa caminhada do campeonato, de maneira diferente. Esse respeito aí é incrível mesmo, né? Porque não é só a ascensão na tabela, mas é a maneira de o Inter jogar. Né? E eu concordo muito com o D'Alessandro. Se o Flamengo, que está envolto na final da Copa do Brasil, trouxe titulares, jogou as ganha contra o Internacional, mostra que tem respeito pelo Inter, mostra que se não fosse forte ia perder. E até esse destaque aqui é maravilhoso, né? Quando acaba o jogo, os jogadores do Flamengo eles caem no gramado e o Inter tá ali, pleno, como se, posso jogar mais 10, 15 minutos. Então, muito bacana aí o que a gente ouviu do D'Alessandro, tá? E eu quero falar com vocês agora sobre um movimento, né, que já vai fazer a primeira treta do ano que vem, tá? Porque, assim, existia uma comissão para avaliar, né, a questão dos debêntures do Internacional. O que é isso, né? É uma espécie de financiamento que o Inter quer pegar com investidores, formar na casa de 200 milhões de reais para abater dívidas bancárias, de juros altos e tudo mais, e com esses 200 milhões, né, devolver em juros menores, tá? Que os que o Inter paga atualmente. Tá? Esses dias falei, né, botei um número fictício aí e a galera achou que eu estava falando de verdade, né? Mas, por exemplo, botar um juro X e quando o Inter devolver o dinheiro, em vez de pagar o juro X da instituição financeira, paga X menos tantos por cento para o investidor. O Inter já teria alguns nomes, inclusive, tá? Só que assim, essa comissão de debêntures é a mesma comissão que está avaliando o dinheiro da Liga Forte União, os 109 milhões, onde foi colocado os 109 milhões no Internacional. Essa comissão ela já foi atendida por alguns documentos, algumas pessoas já leram documentos que comprovam aonde foi colocado esses 109 milhões, já teve 2 auditorias externas atestando a questão dos 109 milhões, o Conselho Fiscal já atestou, enfim, tá? De qualquer maneira, eles seguem fazendo pedidos para a mesa do Conselho Deliberativo. E junto com essa questão da Liga Forte, agora eles têm 45 dias para analisar se os 109 milhões caracteriza gestão temerária ou não. Porque se caracterizar gestão temerária, o Internacional, então, pode entrar com um processo de afastamento da atual gestão, do presidente Alessandro Barcelos e dos seus pares de conselho de gestão, o famoso impeachment, né? Só que a grande questão é a seguinte, eles têm que analisar em 45 dias. Logo, eles analisam os 109 milhões da Liga Forte e
provavelmente não vão conseguir também analisar a questão dos debêntures e dos 200 milhões. Ou seja, o Inter não vai botar nos seus cofres nesse ano os 200 milhões como estava previsto ou como estava querendo. Logo, fica para o ano que vem não só a pauta, mas também a possibilidade de aprovação ou não destes 200 milhões. Logo, também fica para o ano que vem a questão da gestão temerária ou não. Porque olha só, se a gente pegar hoje, 45 dias para frente, dá 17 de dezembro. 17 de dezembro praticamente está todo mundo em férias e já curtindo o Natal. Ou seja, não tem tempo hábil para ser debatido possibilidade de debêntures, possibilidade de gestão temerária na Liga Forte e tudo mais. Logo, vai ser feita na primeira reunião do ano de 2025. Ou seja, tem duas questões. O Inter começa a temporada que vem com uma treta política já de início, antes de qualquer coisa, né? E movimentações aí que podem prejudicar, né? Obviamente, o futebol em cima, né, daquilo que a gente vê sempre, né, que o movimento político entra sim, né, dentro do vestiário. O Inter, o D'Alessandro, o Roger, o José Olavo Bisol, a direção como um todo vai ter que ser muito hábil, né, para que isso não prejudique o início de 2025. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Aproveita o final de semana, cara, para entrar em kto.com e te divertir, porque KTO é onde a diversão acontece. A melhor banca de apostas do Brasil, que te dá 20% de bônus com o cupom ERNEST. Comentário fixado, tem o link, ou então na descrição do vídeo aqui, para tu pegar e preencher o teu cadastro e fazer parte da nossa galera lá em kto.com. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.